Um dia alguém disse que não conhecer história está condenado à histeria. É exatamente isso. Falta de história, presença de histeria. Muita gente tem perdido o sono e ficado ansioso, e alguns nem tanto assim para chegar a não dormir, mas tem muita curiosidade em relação ao futuro. A pergunta que eu quero com você discutir hoje, no Fé para Hoje, existe indícios de futuro no passado? A gente tem como manual a Bíblia e olhando para ela, lendo seus textos, conseguimos achar indicações do futuro em livros que não são necessariamente apocalípticos, mas que contam a história das pessoas e mostram que dá para achar lá respostas daquilo que esperamos para os dias por vir? Eu tenho certeza que sim, e eu quero convidar você agora a ficar junto comigo e entender muitas coisas do futuro em um livro importante da Bíblia, que é o livro de Esther. Então não sai daí, tá só começando o Fé para Hoje. Depois da nossa vinheta, Fé para Hoje está no ar em um episódio novo, e você que tem acompanhado aqui o nosso programa, sabe que estamos nesse momento especial logo no começo, respondendo a sua pergunta. Algumas perguntas têm chegado, muitas perguntas muito boas. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta e gostaria de ver a sua pergunta respondida aqui no programa, manda ela para a gente. Se você escrever, digitar aí nos comentários do YouTube, a nossa equipe vai lá selecionar a sua pergunta e em algum momento ela estará aqui sendo respondida. E é legal que não é só para você. Muitas pessoas têm as mesmas dúvidas que você. Você pode também ir lá no Instagram do Fé para Hoje e deixar lá a sua mensagem, que também é a sua pergunta. Enquanto a gente fala disso, sobre ir para o Instagram e para o YouTube, faz o seguinte, siga a gente lá no Instagram e marca aqui o sininho para você receber as notificações quando o novo programa estiver no ar. Siga a gente porque é muito legal saber que você está nos acompanhando. A pergunta que chegou hoje, importantíssima, é: a Bíblia responde ainda? Ela é relevante para os problemas modernos? Que pergunta muito boa. Essa é a pergunta, é a essência do nosso programa. A Bíblia é importante e tem respostas para os problemas modernos? Sim, e eu vou te dizer por quê. Primeiro, que os tempos são modernos e estamos desfrutando de novas tecnologias e de uma dinâmica cultural diferente, um paradigma, um modelo de civilização diferente de outros do passado, mas são os mesmos seres humanos. E a Bíblia é a história de um relacionamento entre Deus e o homem, e este Deus salvando esse homem. Portanto, nós não deixamos de ser pecadores e Deus não deixou de ser santo, gracioso, misericordioso, perdoador. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que a Bíblia não é um livro preso ao tempo em que ele foi escrito. Ele não é um livro do passado para o passado. É um livro escrito no passado, mas ele abrange todos os tempos da história, inclusive algumas coisas que ainda não aconteceram. A Bíblia fala de você, a Bíblia fala de mim e ela abrange todas as circunstâncias da vida material. Num texto muito importante da Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, no verso 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e útil. E agora tem uma lista de utilidades e todas elas estão presentes no nosso dia a dia. Mas eu vou te advertir de uma coisa: a Bíblia não abençoa os apressados. A Bíblia exige um estudo, ela exige dedicação, e Deus nos fornece materiais e levanta pessoas talentosas para que dentro da Bíblia essas respostas cheguem até nós. Que é uma dica também importante que vai auxiliar muito nessa resposta, nessa pergunta. Revista Esperança Novo Tempo, Apocalipse. Ela está falando deste tempo e essa revista também responde as suas e as minhas dúvidas sobre o tempo futuro, e que nós estamos nele, não é um futuro tão distante não. Esse livro do Apocalipse tem gerado muitas perguntas para muitas pessoas, dúvidas, e alguns chegam até a ficar ansiosos e doentes pensando no que há por vir. Mas as notícias são muito boas e nossas decisões sobre essas notícias são muito importantes. Como outras revistas, você pode adquirir simplesmente ligando para a gente, mandando uma mensagem, entrando no site da Escola Bíblica e pedindo. Essa aquisição não é uma compra, sim. A revista é totalmente gratuita. É só você falar conosco. Se você não é cadastrado na Escola Bíblica, o cadastro é simples e a revista chega até você.
totalmente de graça, exatamente, ela chega de graça para você, sua família, seus filhos, se você tiver, desfrutarem dessas informações importantes. Então, não perca essa oportunidade. Aquela batalha no desfiladeiro de Termópilas, onde dois impérios, um em ascensão, outro em queda, dois impérios que ocupariam espaço na história e chegariam com suas consequências até nós, foi aquela batalha sangrenta. Talvez com essas informações apenas, batalha no desfiladeiro de Termópilas, o ano era 480 a.C., sozinho isso não chega a todo mundo. Mas se falar dos 300 de Esparta, aí muita gente agora vai saber do que se trata, porque se popularizou com alguns filmes. Aí uma história de heroísmo que foi muito boa para levantar a moral dos gregos que foram ali defendidos ferozmente pelos guerreiros espartanos e permitiu que a resposta fosse mais volumosa ao resistir bravamente à invasão persa. Mas foi terrivelmente vergonhosa para os persas, que estavam numa força incomparavelmente superior, e aquele empate pareceu derrota. Falando dessa história, a gente vai para a Bíblia com ela, porque aquele rei persa é o mesmo rei que estava promovendo aquele concurso Miss Persa para a sua própria esposa, para ser sua própria esposa, e o livro de Esther começa exatamente neste contexto. Juntando as duas histórias, nós vamos montar um quebra-cabeça do passado para o futuro. Para a gente parar aqui e contextualizar. No começo desse livro, há uma festa de 6 meses. Sim, o texto diz de 180 dias de festa que esse rei dá para os seus oficiais e um grupo especialmente importante, que são os líderes dos seus exércitos. O contexto nos diz que essa festa aí, ela tem um propósito, tentar convencer a sua liderança e aqueles que vão patrocinar, que vão lutar, os que vão liderar, de que é possível sim, como persas, continuarem nesse avanço de conquista para o mundo, ainda mais depois daquela vergonhosa batalha no desfiladeiro de Termópilas. No meio dessa festa, entre muita bebedeira e muitos exageros, há uma ideia de expor a rainha e expor a rainha diante de um público tão distinto e tão complicado. A rainha Vasti, neste momento, recusa totalmente essa exposição e desse ponto para frente há um novo cenário, porque é aí que Esther vai entrar no jogo. Uma pausa para a gente pensar nesse aspecto aqui. O livro de Esther, ele é escrito em uma estrutura literária de comédia. Sim, é que a nossa maneira de fazer rir, de pensar em piada, ela tem uma forma diferente de outras culturas, principalmente a cultura hebraica em que a Bíblia está escrita. Piadas para a gente ou está em grandes exageros, mas na maior parte das vezes é uma inversão de lógica. Piada é um exercício intelectual de expor uma coisa improvável e lógica, isso para a gente é a razão de riso. Mas para o autor do livro de Esther e na cultura que ele está, as piadas estão estruturadas de outra forma. Por exemplo, entre os hebreus, os exageros e as repetições exageradas, elas são engraçadas. Um exemplo, é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso é um exagero, o fundo de uma agulha e um camelo, que era animal desengonçado e grande. Isso, para aquela cultura, é engraçado. Como todo livro é escrito numa estrutura de comédia, embora, note, o fato de um livro ser escrito numa estrutura de comédia não faz menos sagrado e não faz menos inspirado. Ele é, pra gente, como inspiração, sério, afinal de contas ele está na Bíblia. Mas talvez seja essa a razão pela qual o nome de Deus nunca é citado nesse texto. Mas um rei persa, todo-poderoso, ele é ridicularizado, inclusive pelo autor. Passando pelo livro todo, nós vamos perceber que ele é todo poderoso, domina sobre uma grande parte do mundo, ninguém pode entrar na presença dele sem que o cetro seja apontado e ele permaneça vivo, mas do primeiro até o último capítulo, nenhuma decisão do livro é dele.
Ele é manipulado o tempo todo. A ideia de fazer uma festa começa ali, 180 dias, muito dinheiro investido, mas Vasti chega e o contraria na cara de todo mundo. Depois, alguém que não ele tem a ideia de fazer o concurso Miss Persa para ele ter uma esposa. Amã dá as outras ideias, inclusive a perseguição aos judeus, e no final das contas, quem protagoniza uma intervenção que vira o jogo é a própria Esther e Mardoqueu ou Mordecai. Ele é todo poderoso, mas não decide nada. Essa é uma exposição ao ridículo, no humor de quem escreveu o texto, e eu repito, de forma inspirada. Mas a graça para a gente acaba e começa a ficar mais sério quando nós juntamos os elementos do texto. Eu quero que você vá comigo para o livro de Apocalipse e lá apresenta as características da besta. Vamos parar um pouquinho? Besta no livro de Apocalipse, ela tem como significado um poder humano com capacidade de infligir dor, perseguição, interferir ou perseguir o povo de Deus. Nesse sentido, besta não é só um grande país, um exército. Ele tem que ser um poder perseguidor. Essa besta descrita no livro de Apocalipse, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso significa que é um poder só dominado por Satanás, mas com várias fases na história. Por exemplo, podemos entender que o Egito, como poder perseguidor que escravizou o povo de Deus, é uma das cabeças dessa besta. Assim, na sequência de impérios e nações que se levantaram contra o povo de Deus na história, nós vamos contar exatamente essas cabeças do jeito que está escrito lá. Egito, Assíria contra os reinos ou as tribos do norte de Israel, Babilônia, os próprios persas, os gregos que fizeram muitas ações naquele período intertestamentário, os romanos e depois os romanos poderes medievais. Mas a Bíblia também diz que algo que se conecta em característica dessa última fase dessa cabeça da besta se desdobra em 2 fases, sendo uma a imagem da outra, e uma está no nosso passado e esse ressurgir está no nosso futuro. E lá, no texto de Apocalipse 12, diz assim: a besta que viste é semelhante a um leopardo. Um leopardo é uma referência a um animal que Daniel viu em visão, representando a mesma história da humanidade, mas num encontro entre o povo de Deus e uma nação imperiosa. E o leopardo representa no próprio livro de Daniel, e ali já está explicado, a Grécia. Ou seja, há algo de Grécia que surge no nosso passado recente, que é a filosofia grega, o dualismo grego, as perspectivas de mundo grego que influenciam a religiosidade medieval e que estão presentes quanto filosofia até nós, hoje. Mas quando a gente vai para Apocalipse 13, ele apresenta esse poder perseguidor com as mesmas características em que é apresentado para o livro de Daniel dos persas. Por exemplo, no livro de Daniel, o urso se levanta com apoio de uma perna só. Ele vai lá e é recebido uma ordem como devora muita carne, ele toma todo o espaço que lhe é visível ali na sua expansão de conquista. É apresentado ali como um animal que tem 2 chifres, um sobe mais do que o outro, mas representa ali um desequilíbrio entre a junção desses 2 poderes políticos que formam o império, e essa junção entre eles vai aparecer no decorrer da história como 2 ideias que se juntam e não são iguais. Em Apocalipse 13, há também essa descrição desse animal que tem uma união de 2 poderes, ou seja, juntando todas essas informações, a gente pode entender que há um pensamento grego que não morre no tempo do fim e uma forma de perseguir nos moldes persas. O que nos faz voltar para o livro de Esther e entender o que existe lá dessa perseguição persa que pode nos servir de luz para entendermos o futuro. Bora lá, vamos para o primeiro aspecto. Esther capítulo 3, verso 8, há uma informação ali. Os judeus, o povo de Deus no livro, está espalhado pelo mundo persa. Agora, saindo dali, vamos viajar para o sermão profético de Jesus em Mateus capítulo 24 e 25, quando ele diz, no final de todos os elementos que ele diz que serão ou não sinais, ele diz a famosa frase:
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações e então virá o fim. Aqui temos a primeira confluência de contextos iguais. Os judeus no Império Persa estão todos espalhados, conforme é mostrado ali no livro de Esther. E no final dos tempos, o povo de Deus, o Israel moderno, estará espalhado por todo o mundo. E é óbvio, porque esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e será pregado em todo o mundo porque os cristãos estão espalhados pelo mundo todo. Isso também é confirmado no livro de Apocalipse, quando diz que a terra toda, em Apocalipse 18, é iluminada pela glória desse anjo que representa um ressurgir fulguroso do Evangelho. Sim, a Bíblia descreve o povo de Deus espalhado pelo planeta todo, nesse momento que antecede a volta de Jesus e que impérios perseguidores estão surgindo contra esse povo. Ainda no mesmo livro de Esther, no capítulo 3, verso 8, quando ali é apresentadas as artimanhas e a intenção de Amã, o Agagita, em perseguir e matar todo o povo de Deus, diz que na fala de Amã, ele diz que o povo de Deus ali, os judeus, eles não obedecem às leis do rei. Eles têm uma maneira de viver, de pensar e de legislar a si mesmos a partir da obediência que ele tem para com Deus de maneira diferente de todas as leis do Império Persa. Isso nos chama muita atenção. Primeiro, que o Império Persa se espalha pelo planeta, então é óbvio que ela vai confrontar com muitas culturas diferentes dos povos conquistados. Segunda, e muito importante, há um convívio natural entre nações politeístas, porque o planeta inteiro praticamente é politeísta. Os persas imaginam a existência de um Deus que não seja único, ou muitos deuses. Então, qual é o grande confronto dessas leis diferentes em que os judeus estão e que chama muita atenção em relação ao Império Persa? E a resposta, ela é lógica. Primeiro é que no Decálogo existe um confronto lógico e uma oposição à idolatria. Também no Decálogo e nos textos que se referem aos costumes do povo de Deus no passado, diz que a guarda do sábado é uma sinalização que diz para eles quem é o Deus que o santifica. E é o costume mais fácil de ser percebido por qualquer outro povo, de qualquer outra cultura, afinal envolve uma relação de trabalho e descanso. Indo para o livro do Apocalipse, há uma descrição do povo de Deus nos últimos tempos, dizendo que eles guardam destacadamente os mandamentos de Deus e se mantêm fiel ao testemunho de Jesus. Aqui temos a segunda característica igual do que acontece da perseguição lá com os persas, dos persas para com o povo de Deus, e a relação que a gente vê no futuro do povo de Deus nesse momento perseguidor final. Eles têm leis diferentes, e essas leis diferentes a que eles se sujeitam fielmente fazem uma enorme diferença e os colocam como protagonistas da atenção de todas as pessoas do mundo. A narrativa da história no livro de Esther, desse poder que persegue o povo judeu, ele vai colocar como um desenvolvimento. A história não começa com o Império Persa contra o povo de Deus. Ela começa com alguém, uma instituição, uma pessoa que deseja a morte de todo o povo judeu, mas ele não tem poder para executar. Para que esse extermínio possa acontecer, ele tem que se apropriar da vontade de alguém que tem esse poder, e no caso é o rei persa. Não é a primeira vez que isso aparece, não é a primeira vez que isso acontece. Nós temos uma história famosa na Bíblia onde isso acontece de maneira muito clara. A rainha Jezabel, adoradora de Baal, não é em si quem detém o poder para matar os profetas de Deus e matar Elias, como ela o persegue. Mas Acabe tem esse poder. Portanto, ali há a primeira configuração de uma mulher que representa um poder religioso que está dominando o pensamento de quem tem um poder político e militar para executar.
Aqui, Assuero tem um poder político-militar para executar a perseguição e a morte. E Amã tem esse ódio, essa ideia. É a aproximação de Amã fazendo a cabeça do rei para que ele, então, execute essa perseguição e essa morte. É exatamente o mesmo desenho em que o livro de Apocalipse apresenta a perseguição final. O texto apresenta uma figura muito importante no livro de Apocalipse, que é uma mulher montada numa besta. Pensando em besta como uma figura de um animal poderoso e feroz e que agride, conforme é apresentado na simbologia do Apocalipse, ele está lá e ele tem poder para matar. Mas quem está dominando ele, ou seja, ela está montada, a mulher está montada na besta, é essa figura. A figura de uma mulher, uma prostituta que odeia o povo de Deus, ela tem uma relação de traição para com Deus, mas é ela que persegue, ela que promove, ela que embriaga todos os reis da terra com o vinho da sua fúria. É exatamente o mesmo quadro. Ali, nessa trama e no drama do livro de Esther, é apresentada uma relação que é exatamente igual à do futuro, mostrando para a gente que, olhando para esse livro, não há só e nem chega perto de haver coincidências, mas Deus está revelando neste livro do passado como será a história para que o seu povo no presente entenda e não seja pego de surpresa com os eventos por vir. No livro do Apocalipse, capítulo 3, na descrição da perseguição por meio da besta que surge da terra, que está num momento imediato futuro a nós, essa perseguição, a ideia de morte e a tentativa de execução, de extermínio no povo de Deus, ela se espalha por toda a terra, não apenas como uma mensagem autorizando todas as pessoas a matarem o povo de Deus, mas esse poder ele se espalha e executa e tem a capacidade de fazer essa ação globalmente. A besta de Apocalipse 13 tem seus seguidores, que são os seus braços, são elementos, agentes da sua ação de causar e fazer, infligir violência contra o povo de Deus. No livro de Esther, no capítulo 3, verso 12, a partir da legislação do rei, da aceitação da ideia de extermínio do povo de Deus, mensagens mandadas a todas as satrapias persas para que esse braço, esses elementos executores, que são as pessoas do império, sejam autorizadas, municiadas, para que eles executem isso. Mais uma vez, nessa característica, nós vemos que o povo de Deus no livro de Esther e o povo de Deus no livro de Apocalipse estão sujeitos às mesmas ações e na própria sequência. Isso significa que há sim um poder contra o povo de Deus, tanto no passado como no futuro. Da mesma forma, ainda há duas características da história do livro de Esther que são exatamente iguais às características previstas no livro de Apocalipse quanto aos dias futuros. Há uma ordem para que a execução contra o povo de Deus no livro de Esther aconteça em um dia, numa hora e numa marca específica. A mesma coisa nós vamos encontrar na revelação profética a respeito do que acontecerá. Uma ordem, uma execução que deve ser marcada de maneira global, num dia e num momento específico, onde todas as pessoas da terra que não aceitaram a marca de Deus, mas aceitaram o selo da besta, estão autorizados a fazer. A consequência disso é igual ao que aconteceu no livro de Esther. Uma angústia entre o povo de Deus. O texto do livro de Esther mostra a angústia do povo e uma reação deles em oração e jejum, e é o momento em que Esther interfere e muda o jogo. O texto diz que há uma angústia entre o povo de Deus no momento futuro. A expressão de angústia é repetida em alguns momentos ali, significando nem sempre a mesma coisa, mas há uma angústia que antecede os momentos por vir. Da mesma forma, no livro de Esther, há uma angústia do povo de Deus, a angústia no futuro, a angústia no passado. A sequência que é apresentada, repito, no livro de Esther, desde a configuração de um poder, a manipulação desse poder, a sequência de ações para que o povo de Deus seja exterminado, até o livramento final, no ponto final da história, onde Deus vira o jogo por meio dos seus, é igual ao que está escrito no livro de Apocalipse e descrito no Evangelho de Mateus 24 e 25, no sermão profético de Jesus.
O que temos a ver com isso? Primeiro, temos muito a ver com isso porque a história está falando de nós. Sim, nunca ninguém esteve, por obviedade, mais perto dos acontecimentos futuros do que nós estamos. Aliás, uma boa parte das coisas que estão previstas como futuro já não são nem futuro mais, elas estão no passado. Mas algo muito importante deve ser colocado na superfície da nossa mente quando a gente pensa nessa relação passado-futuro. Aquele Deus que começou a revelar-se a nós, que criou um povo para receber o Messias, o Deus que cuidou e guiou seu povo no decorrer da história, o mesmo Deus que protegeu seu povo no passado é o que protege no presente e certamente protegerá no futuro. No livro de Esther, há decisões individuais que mudam a história, decisões de pessoas que se colocam na posição de ser instrumentos de Deus e como instrumentos de Deus participam do seu projeto. Esther é uma mulher de Deus longe de casa, numa corte mundana e mesmo lá nada muda no seu coração, pelo contrário, ela é uma agente de Deus fora dos limites do seu povo, sendo a interferência de Deus no mundo todo, representando um Deus que não pede licença para agir em nenhum lugar do mundo. Esther está junto com José, que vai para o Egito, embora o Egito pagão e de portas fechadas para a verdade do Evangelho de Deus naquele tempo, Deus não recebe ordens de Faraó e não respeita, mas ele entra no Egito por meio de José. Posso continuar falando com você sobre Neemias e sobre Daniel, mas todos esses personagens bíblicos que, ao se colocarem na mão de Deus, mudaram a história de muita gente e foram escrevendo o decorrer da trajetória da história do mundo, indo para o seu final e chegando até nós. Sim, essas pessoas não são pessoas isoladas na história sobre feitos impossíveis. Eles representam pessoas como nós. Nós não sabemos qual é o tamanho da esfera da nossa atuação, qual é o tamanho das consequências que vamos alcançar pelas decisões que tomamos hoje, mas devemos saber sim que com Deus toda decisão, toda consequência é levada por Ele a partir da nossa entrega. Repito, você hoje toma uma decisão por Deus, se entrega para ser usado e não saberá o tamanho do alcance dessa decisão, como Esther não sabia inicialmente quando ela foi ser a candidata a Miss Persa e mudou a história e salvou todas as pessoas. Por fim, eu digo para você, que Deus ele se apresenta em seu amor como todo-poderoso, aquele que sabe todas as coisas, mas também aquele que é presciente. Ele sabe cada passo da história, ele conduz passos da história e Deus não está sujeito à história, muito pelo contrário, é dentro da história da redenção que Deus dá seus passos para nos livrar. Você já teve medo do futuro? Você já teve medo do que vai acontecer no futuro? Pois eu posso te dizer que o futuro para você é lindo e posso te dizer que nas mãos de Deus o futuro não será apenas bonito, belo, santo e agradável para você, como você nas mãos de Deus faz parte da construção desse futuro, fazendo parte do povo de Deus, enfrentando tudo que se levanta contra Deus e participando do triunfo de Deus para que Ele seja glorificado em cada espaço, em cada momento, em cada tempo da história. Olhando para o passado, conhecemos um Deus que não muda, que conduz, que é soberano e que nos guarda.